nós falaremos de alguns estudos de caso. Eu trouxe aqui algumas obras específicas, onde precisavam de uma especificação em relação aos revestimentos de acabamento. E eu trouxe esses cases especificamente por algumas situações que não são difíceis de encontrar em obras, que a gente trouxe até 2 obras abandonadas, para o que fazer a partir desse ponto, e algumas outras no momento de execução em obra de repintura também. Aqui é uma planta específica de uma casa, onde seria aplicado esse revestimento, uma casa até de alto padrão, mas é uma casa de uma arquitetura até comum. Então, 2 pavimentos, a aplicação do revestimento, nunca tem previsão de rufo, né? Sempre dá uma agonia de ver esses projetos arquitetônicos que nunca tem um rufo aqui nessas pontas, esses beirais aqui não tem nada que vai fazer escoamento de água, não tem aqui, nem nos muros tem, ainda fazer muro branco sem instalação do rufo já dá uma certa agonia, mas enfim, quando a gente vai fazer o acompanhamento ou até fazer a descrição de projeto de revestimento, os detalhes construtivos, né, como está até escrito, né, até explícito demais na norma, eles são ignorados. Mas é importante ser feita a especificação desses elementos também. Então a obra ela estava assim, tinha 2 anos que ela estava abandonada, e aqui vocês podem perceber que os escorrimentos sobre essas paredes elas aconteciam de uma forma direta. Essas manchas mais escuras aqui indicam a presença de fungos e de umidade. Então, geralmente os fungos eles acontecem de uma forma mais arredondadas no início, mas na superfície de argamassa, por ela ser porosa, ter uma permeabilidade, uma respiração até relativamente alta, pode ficar saturada, e nas regiões onde tem mais sombreamento, elas atacam de uma maneira mais intensa, então acaba proliferando na superfície como um todo. Então vejam que aqui tem a incidência dessa fuligem, né, que são essas sujidades adquiridas, mais os fungos, aqui também o escorrimento direto. Tem algumas regiões onde tem algumas eflorescências, que são esses escorridos brancos sobre essas superfícies, devido ao acúmulo de água que ficava aqui em cima. Além de ter o problema, né, dos fungos, tem a lixiviação de sais, aqui essa foto fica mais evidente, a saturação das superfícies com lixiviação de sais, que são as eflorescências, os hidróxidos que são presentes na argamassa, acaba escorrendo na superfície, cristalizando, formando essa mancha branca, que nós chamamos de eflorescência. Então aqui nós temos, no mínimo, esses 2 indicativos diretos, não só do escorrimento, mas da permanência de água nessa superfície. Lógico que o embolso está exposto, né, mas é sempre bom ressaltar a questão do aparecimento de fungos e das manchas de fluorescência como ratificações da permanência dessas proliferações, dessas permanências de água na superfície, não só do escorrimento. Aqui também é curioso que algumas instalações elétricas, algumas instalações hidráulicas, elas ocorreram depois do revestimento da superfície. E primeiro, são materiais diferentes, e a gente observa isso para o nosso primeiro indício aqui, a coloração, material 1 e material 2. Eles com certeza vão se comportar de uma forma diferente, então eles vão se movimentar de uma forma diferente. A emenda que tem entre as argamassas seria o ponto, né, onde elas conseguem aderir uma a outra, seria algum chapisco, rolado ou desempenado, dependendo do perfil de corte, mas a gente sabe que não é assim que acontece, é feito o buraco, né, quebrado, e depois só preenchido com argamassa. Então, ocorrem fatalmente nessas regiões aqui as fissurações. Dependendo dessas fissurações do sistema, é possível cobri-las com material de revestimento, mas é sempre bom evitá-las. Um outro problema que se tem desse tipo de instalação, imagina, é muito comum ver essas manchas aqui, essas manchas arredondadas após o acabamento. Até porque aqui, nessas argamassas de recomposição, ela pode ser mais rústica do que essa que está aqui fora. Se for uma argamassa de revestimento, uma textura com preenchimento mais espesso, ela consegue dissimular essa irregularidade. Mas tem tintas, por exemplo, e texturas que você aplica sobre essa superfície, e pelo acabamento dessa superfície estar diferente em relação a essa outra, acaba mantendo essa mancha aqui, e mesmo depois do acabamento é possível verificá-los. Então tem casos que esse tipo de regularização é feita aplicando uma massa acrílica sobre toda a superfície, para fazer a dissimulação dessa questão de diferença estética, e assim posteriormente aplicar o revestimento da forma desejada. Fissuras, né, clássicos, as fissuras entre as janelas, provavelmente indicando uma ausência de contraverga. Até tentaram vedar as janelas aqui com uma membrana elastomérica, impermeabilizante, mas ela acabou fissurando também, que ela que estava trabalhando sozinha, então ela não deu conta dessas fissuras, acabou abrindo também. Fissuras estruturais entre elementos de vedação e elementos estruturais, e essa resultante aqui fez com que essa parte da argamassa ficasse solta, ela acabou
caindo da superfície, então é importante até verificar, sempre antes dessas execuções, verificação da aderência dos revestimentos através do ensaio de percussão. E aqui tinha uma fissura nessa parte do piso da sala, que indicou para a gente que tinha lá um recalque diferencial. Não só aqui, mas também em partes do revestimento, tinha fissuras no sentido horizontal ali naquela região. Então, não só o revestimento estava fissurado, como também a estrutura estava solicitando alguns esforços que acabaram sendo evidentes no revestimento, tanto vertical quanto horizontal.